bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos em Cuidados de Saúde. O meu nome é Catarina Dias, sou farmacêutica especialista em farmácia comunitária e tenho hoje aqui comigo Susana Corvelo, da Farmácia da Portela, para falarmos um bocadinho sobre um tema super atual, os novos fármacos para a obesidade no âmbito da Masterclass que acabamos de finalizar, das Fat Drugs, com ou sem acompanhamento farmacêutico. Certamente já ouviram falar de semaglutido, liraglutido, o tão famoso Ozempic ou Mounjaro. Vamos perceber então como funcionam e qual o papel do farmacêutico no acompanhamento dos doentes quando eles estão a fazer este tipo de fármacos. Susana, ajuda-me a pôr aqui algum contexto, por favor. Quantos doentes temos obesos em Portugal? Temos cerca de 2 milhões de obesos, isto de acordo com as novas estatísticas da DGS 2025, portanto ainda é bastante importante. A nível de diabetes temos cerca de 1 milhão, sendo que cerca de 85% dos diabéticos tipo 2 são também, pelo menos, têm excesso de peso. Podem não ter ainda obesidade, mas também é aqui um grupo de doentes em que temos de ter particular atenção. Temos aqui duas patologias, então, altamente correlacionadas, eventualmente até uma causadora da outra. Isto elas são primas direitas. Andam de mão dada muitas vezes. Ajuda-me aqui a relembrar o que é esta nova classe de fármacos da GLP-1, como é que eles funcionam, o que é que nós podemos esperar desta nova categoria de fármacos? Isto é uma categoria de fármacos que entrou, curiosamente, em 2006 foi aprovado o primeiro medicamento pela EMA. 20 anos atrás? Há 20 anos, sim. Não são assim tão novos? Não, com 20 anos atrás éramos novos e nós continuamos novos, mas foi já há bastante tempo. Mas pronto, entraram agora em força nos últimos anos, têm tido e criaram aqui muita informação, muita nova evidência e é importante falarmos sobre eles. Eles são produzidos no intestino, quando há presença de alimentos e depois levam uma mensagem ao organismo em como esses alimentos estão aí a chegar. Atuam desde logo no pâncreas e aqui temos um mecanismo pelo qual eles são efetivos no controle da glicémia, porque eles aumentam a produção de insulina e diminuem o glucagon. Depois também atuam no estômago, atrasando o esvaziamento gástrico e atuam também a nível do sistema nervoso central do hipotálamo, onde vão atuar na inibição do apetite e a aumentar a saciedade. Portanto, temos aqui também um mecanismo pelo qual eles são muito eficazes na perda de peso. Então, se eu bem percebi, eles fazem basicamente 3 coisas. Diminuem o apetite, aumentam o tempo de permanência dos alimentos no estômago e, portanto, aumentam o tempo de saciedade e reduzem aqui o craving, ou as necessidades, aquela ânsia de estar sempre a comer. Reduzem um bocadinho o pensamento sim, normalmente estes doentes não têm muitos pensamentos, às vezes até têm alguma aversão à comida porque podem ficar com, pelo menos nas primeiras fases, com algumas náuseas, vômitos, depois com o controle acabam por normalizar, mas de facto o que se nota nestes doentes é que eles perdem rapidamente peso porque comem menos. Os efeitos secundários estão relacionados ou causam a perda de peso? Isto acaba por ser a mesma coisa. Se nós estamos a atuar no sistema nervoso central e a inibir o apetite, este é o mesmo mecanismo que vai causar as náuseas e, portanto, o que é facto e que se verifica é que as pessoas se queixam que não têm apetite, que não comem, que se sentem enfartadas e portanto, por aí vamos ter perda de peso. De todos os fármacos que temos neste momento, análogos da GLP-1 e agora duplo análogos da GLP-1 e GIP, quais é que são exclusivos da obesidade? Neste momento temos 3 fármacos com esta aprovação, é o Saxenda, é o Wegovy e é a Mounjaro, que já é um inibidor duplo. Muito bem. Então, este tipo de fármacos, temos neste momento, e segundo os estudos, perdas até 17% do peso corporal, mas isto não é tudo perfeito. Qual é que é, na tua opinião, a tua maior preocupação com estes fármacos? É assim, desde logo estamos a perder peso, mas não estamos a perder o peso que devíamos perder, porque estamos a perder muita massa magra. Pode chegar aos 40% de perda de massa magra. Portanto, temos pessoas que continuam e podem até chegar a ficar desnutridas e portanto, voltamos à mesma conversa que temos sempre quando se fala em obesidade. É preciso que esta medicação seja sempre acompanhada de medidas alimentares e de exercício físico.
Ou seja, temos uma perda de peso, mas uma parte desse peso, ou grande parte desse peso, 40% é imenso, eu não sabia que era tanto. Pode chegar em massa muscular, o que em particular nas mulheres é muito preocupante, não é? Acima dos 50 anos, pior ainda. Quais são as indicações claras destes fármacos no tratamento da obesidade? Ou seja, é qualquer pessoa com 3 quilos a mais, 3 quilos a mais que faz estes fármacos? Nem pensar, a indicação é a partir de 30 de IMC, portanto, índice de massa corporal, poderá ser usado em pessoas com excesso de peso, portanto, o índice de massa corporal superior a 27, mas com comorbilidades, portanto, problemas normalmente a nível cardiovascular, hipertensão, apneia do sono, diabetes, até a própria dislipidemia, poderá haver aqui. Sendo a obesidade muito ligada ao comportamento, como é que vês a utilização destes fármacos sem qualquer tipo de acompanhamento ou com muito pouco de acompanhamento? Porque o que nós vemos na prática atual, que os médicos prescrevem, a pessoa vai a uma consulta 3 meses depois ou 6 meses depois, ou seja, é muito tempo para estar sem acompanhamento. Como é que tu vês esta utilização no dia-a-dia? É assim, aqui é um dos pontos em que o farmacêutico pode ter efetivamente um papel muito importante no acompanhamento destes doentes, porque é connosco que eles vêm reportar os efeitos secundários que estão a ter, as dificuldades que estão a ter, a perda de peso ou a falta dela. É com eles que é connosco que partilham até as questões alimentares e aí podemos ter um papel importante em encaminhar os doentes para aquilo que são os alimentos que devem comer, portanto, mais ricos em proteína. E é ao balcão da farmácia que se geram aquelas conversas em que também encaminhamos para exercício físico e outros tipos de aconselhamento e que inclusivamente podemos convidá-los a uma consulta farmacêutica em que podemos fazer um encaminhamento ainda mais e um acompanhamento ainda mais próximo. Faz-me todo o sentido a consulta farmacêutica na obesidade. Tens ideia se há muitas farmácias com consulta farmacêutica na obesidade? Infelizmente, penso que não. Haverá algumas e há experiências muito interessantes que eu já ouvi falar, mas infelizmente não é uma situação comum. Há muitas farmácias que fazem a consulta farmacêutica, mas não direcionada para obesos. Claro que se for um obeso que lá está, mas faz todo o sentido, não é? Suponho que faça o acompanhamento no obeso, mas acaba por ser uma questão mais multipatologias e não tão dedicada. Estava a falar da questão da consulta farmacêutica porque estamos a falar de um fármaco, como tu estavas a descrever há bocado, que altera imenso o peristaltismo intestinal, que altera o tempo de permanência dos alimentos no estômago e, portanto, vai afetar a biodisponibilidade de muitos outros fármacos. E isto é algo que devemos estar alerta e que devemos também alertar os doentes e que me parece que ao balcão é um bocadinho difícil cobrir todas estas bases, não é? Temos que os ajudar com os alimentos que devem escolher, temos que os ajudar com o estilo de vida mais saudável, temos que os ajudar a gerir as interações medicamentosas, temos que os ajudar a gerir a suplementação quando não se alimentam devidamente para prevenir os déficits nutricionais. É muita coisa para fazer ao balcão, portanto, faz muito sentido a consulta neste contexto. E diz-me, que pessoas é que não podem tomar estes fármacos? Desde logo está contraindicado na gravidez, portanto, grávidas não. Pessoas com histórico de problemas oncológicos da tiroide e da medula e também algumas pessoas com síndromes genéticas raras que levam a uma contraindicação deste tipo de medicação. Tens algumas dicas do dia-a-dia que costumas dar aos doentes quando vão adquirir esta medicação? Sim, desde logo em termos alimentares, portanto, a redução da dimensão das refeições, mesmo que sejam mais frequentes, refeições pequenas, aumento da proteína, da fibra, redução dos lípidos. Também é muito importante a hidratação, as pessoas às vezes não têm fome, também não têm sede. E é, sobretudo, também importante ter atenção aos micronutrientes que podem faltar nestas dietas e aí pode haver suplementação. Associado aos efeitos secundários mais comuns, às náuseas e aos vômitos, também é muito comum os doentes a fazer este tipo de fármacos aparecerem com queda de cabelo, uma flacidez superior.
Costumas aconselhar algum tipo de suplementos ou remetes para o médico? É sim, aí podemos ajudar com alguns suplementos, mas também é importante às vezes o médico ter conhecimento destes efeitos secundários se eles estiverem a afetar muito a vida do doente, porque até pode levar a problemas de adesão. E diz-me uma coisa, tens estes doentes a fazer a administração destes fármacos na farmácia como um serviço adicional ou costumas simplesmente explicar como é que se administra e quais os cuidados a ter? Não tenho como serviço adicional, portanto não cobro pelo serviço, mas faço um ensinamento de como deve fazer e já aconteceu fazerem na minha presença para... Com supervisão e até ensino. às vezes para perceber, não tanto às vezes a parte da administração, mas como é que fazem, como é que utilizam as canetas. Sim, há sempre, para quem nunca viu uma caneta, quem nunca aplicou principalmente nas as que têm agulhas... regulação de dose, pode ser importante essa ajuda. Ensino. Portanto, aí, eu acho que não é importante, é essencial. Ou seja, quando eu acho que há ali alguma dúvida, eu digo, mostra-me como é que faz. E aí a própria pessoa auto-administra, portanto eu não vou administrar, mas faço esse acompanhamento, já tenho feito. Diz-me uma coisa, a escassez destes fármacos é um mito ou uma realidade? É assim, em relação aos medicamentos usados na obesidade não há escassez. O que existe é alguma escassez naqueles que têm indicação para a glicémia e para a diabetes e nestes casos há um uso off-label para a perda de peso e, portanto, esta escassez não é exatamente dos medicamentos de perda de peso, mas sim dos que têm indicação para a diabetes. E diz-me uma coisa, achas que esta nova portaria que reduz o número de especialidades médicas que podem prescrever estes fármacos vai resolver ou vai apenas gerar um pouco mais de desigualdade e mais burocracia perfeitamente desnecessária? É assim, por um lado, talvez, porque responsabiliza o profissional de saúde, mas eu ainda noto aqui algum profissional de saúde já devia ser responsável logo à partida. partida. Mas o que eu continuo a verificar é algumas situações que... Mas notaste diferença depois da portaria? Eu notei diferença depois da portaria. Não, mas não foi espetacular, ou seja, não ficaram subitamente disponíveis todos os Ozempics deste mundo. E continua a haver muita procura para a utilização na perda de peso, sendo que o Ozempic só tem indicação, segundo a EMA, para diabetes. Mas a verdade é que se nota e que existe. Eu notei alguma melhoria, não sei se sentiste tu mesmo, mas não foi espetacular, mas senti. Mas não achas que pode ser gerador de desigualdade? Imagina um doente que vai ao seu centro de saúde, mas não tem médico de família e está a ser atendido por um não especialista ou um interno ou um tarefeiro e por não ser especialista não pode ter acesso a essa prescrição? É um risco, é um risco. Aquilo que eu percebi da nossa conversa não são medicamentos mágicos, mas podem oferecer como que uma muleta para as pessoas que efetivamente precisam de perder peso. É sempre mais fácil fazer dieta sem fome do que com fome. É um facto. E a consulta farmacêutica faz todo o sentido neste caso. Sendo que estão previstos 6 novos fármacos neste grupo. Nos próximos 24 meses vamos ter aqui muitas novidades e acho que o mercado vai assegurar-se que temos medicação para todos. É um mercado para 2 milhões de obesos em Portugal, certo? E eu tenho muita expectativa com as novidades, porque aquelas que já estão a ter alguns resultados muito positivos e deixam-nos aqui curiosos do que é que vai acontecer para o futuro. Obrigada, Sana, por ter estado connosco. Obrigada eu. Obrigada a vocês por nos terem acompanhado em mais um videocast da Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos em Cuidados de Saúde. Até um próximo episódio.